Olá, tudo bem? Vamos mais uma vez nosso estudo. Hoje nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 2. Convido você para pegar a tua Bíblia e vamos ler junto esse capítulo para ver o que Deus está falando conosco, o que Ele está querendo nos dizer através dessa passagem. Tudo bem? Então, venha comigo, que nos diz assim: E nós viramos e caminhamos para o deserto, em direção ao Mar Vermelho, como o Senhor me disse. E por muito tempo rodeamos o monte Seir. E o Senhor me disse: Já rodeaste suficiente este monte. Virai-vos para o norte. Tá vendo? Eles estavam rodeando o monte e por ordenância de Deus. Deus é que estava na frente. Lembra que nós lemos? À tarde, né? À noite vinha, ele cuidava também. Então vamos entender por que eles estavam rodeando, né, aquele monte muito tempo. Por ordenância de Deus, por ordem de Deus. Dá esta ordem ao povo: passareis pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão, mas guardai-vos fortemente. Não façais guerras com eles, porque não vos darei de sua terra nem sequer o tamanho da planta de um pé, porque dei a Esaú o monte Seir como herança. Comprai deles alimento para comerdes por dinheiro, e comprai por dinheiro até a água que bebestes. Aqui Deus já está nos dando, né, orientando que nós devemos pagar o nosso alimento, a nossa água. E vamos mais. Porque o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele guiou tua jornada através deste grande deserto, e já há 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo e nada te faltou. A gente observa que eles estavam no deserto, mas eles tinham condições financeiras. Eles tinham dinheiro para comprar água, para comprar comida, para não depender de outra nação, de outros povos. Então, Deus, ele deu a eles, né, todo o sustento que eles precisavam. Deus dava para eles. Eles trabalhavam nesse tempo também, né? Que eles trabalhavam e eles vendiam. Creio que eles vendiam o produto deles, né, para outros povos. Talvez eles não faziam plantação, não sei como que funcionava, mas eles tinham o dinheiro deles. E passamos ao lado de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nós viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse: não importunes Moabe, e não os provoque para a guerra, porque não te darei sua terra como herança, porque dei aos filhos de Ló como herança. Os Enis antes moravam nela, o povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Aí a gente observa que os Enins e Anaquins, eles eram os descendentes, né, dos anjos, que quando os anjos de Deus, né, coabitaram com as mulheres, né, eles eram altos. E aqui dá uma noção, né, do que eles eram mesmo, porque esses povos aqui, eles eram descendência desses anjos, que fala os Enins e os Anaquins. Eles também são contados entre os Refaíns, como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamam de Emins. E os Oreus também habitavam em Seir, mas os filhos de Esaú os expulsaram e os exterminaram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora e atravessai o vale de Zered, e atravessamos o vale de Zered. E o tempo que caminhamos desde Cádiz
Barneia, até atravessarmos o vale de Zared, foram 38 anos. Olha o tanto tempo que eles ficaram, né, no deserto, caminhando, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do acampamento, como o Senhor lhes jurava. Também a mão do Senhor foi contra eles, para o exterminar no meio do acampamento, até os haver destruído. E quando todos os homens de guerra dentre os povos tinham morrido, então o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, a fronteira de Moabe. Talvez você me diz, por que Deus destruiu todos os homens de guerra? Porque aqueles homens eram homens desobedientes. Não eram homens tementes a Deus, eram pessoas que estavam no meio, eram um israelita, era para ser, né, um israelita, mas não eram pessoas tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus. É como hoje mesmo a gente vê, né, muitas pessoas estão dentro de igrejas, mas elas não têm obediência à palavra de Deus. E aqui fala, vamos continuar. E quando te aproximares dos amonitas, não os perturbes e não lutes com eles, porque não te darei herança da terra dos amonitas, porque a dei aos filhos de Ló como herança. Essa terra é considerada também como dos refaíns. Antes os refaíns habitavam nela, mas os amonitas lhes chamam de zanzumins. Este é um povo grande e numeroso, e alto como os anaquins, mas o Senhor os exterminou de diante deles. E estes os expulsaram e habitaram no lugar deles. E como fez pelos filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando de diante deles exterminou os Oreus, os filhos de Esaú os expulsaram, habitaram no lugar deles até o dia de hoje. E os Aveus, que habitavam nas aldeias até Gaza, exterminaram os Cafitorins, que caíram de Cafitor e habitaram no lugar deles, que saíram de Cafitor. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Armon. Vede que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amoreu, rei dos Esbom, e sua terra. Começa a te apossares dela e luta contra ele. No dia de hoje, começareis a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Todos que ouvirem tua fama tremerão e se apavorarão por tua causa. E enviei mensageiro no deserto de Quedmote a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar por tua terra, irei somente pela estrada, não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro, para que eu coma, e me darás água por dinheiro, para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. E assim me fizeram os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitavam em Ar, até que eu atravesse o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Esbom, não nos permitiu passar por sua terra, porque o Senhor teu Deus obstinou seu espírito. Ele fizera o coração endurecido para o entregar em tuas mãos, como agora. E o Senhor me disse: vede, comecei a te entregar Sion e sua terra. Começa a te apossares dela, para possuíres sua terra como herança. E Sion saiu ao nosso encontro, ele e todo o povo, a batalha em Jaza. E o Senhor nosso Deus entregou a nós e o vencemos, e seus filhos e todo o seu povo. E vencemos todas as suas cidades naquele tempo, e exterminamos todos os homens, mulheres, pequeninos, não restou ninguém. Nós tomamos como despojo somente o gado para nós, juntamente com os despojos da cidade que conquistamos, desde Aroé, que está no limite do vale do Arnon, e desde a cidade que está no vale de até Gileade. Nenhuma cidade
que puseste nos resistir. O Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Somente não nos aproximastes da terra dos amonitas, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira. Então, a gente observa nesse capítulo que o povo, eles obedeceram a ordem de Deus. E quando a gente obedece a palavra de Deus, Deus é conosco. Deus, ele batalha. Ele envia anjos para guerrear. Nós, às vezes, você acha assim que você consegue algo. Não é você que está conseguindo, mas os anjos que estão ao seu lado, quando você está na presença de Deus, Deus também está do teu lado. Muitas vezes as coisas não dão certo, nem tudo dá certo. É porque Deus não quer que você tenha aquilo. Nós temos que nos contentar com o que temos, com o que Deus nos dá. Porque o que vem, o que Deus dá a nós, quando nós pedimos a Deus, você observa que ela vem com muita facilidade até você. Ela não vem com dificuldade. Você não luta. A gente observa que o povo de Israel, quando eles foram já guerrear com esse povo, para tomar a terra daquele povo, Deus já estava na frente, fazendo com que aquelas nações com que eles iriam guerrear temessem aqueles povos, os israelitas. Aquelas nações já tinham medo. Os povos daquelas nações tinham medo do povo de israelita. Por quê? Porque Deus fez com que aquele povo enxergasse que aquele povo de Israel era um povo poderosíssimo, era um povo que tinha fama. Deus estava dando fama de guerreiros, de conquistador, de forte para eles. Por isso que eles conseguiam, alcançar todas essas grandes vitórias. Aí eles chegavam no local, destruía tudo, não pela força do braço deles, não por eles serem melhores do que daqueles povos, mas porque Deus estava com eles, por causa da obediência que eles estavam para com o seu Deus. E nós observamos que aqui nós lemos que os homens de guerras que estavam desobedecendo a palavra de Deus, Deus destruiu eles no caminho. Então Deus não permitiu que eles guerreassem com ninguém. Os homens de guerra, para você ter uma noção. Aqui nós lemos que Deus, ele esperou aqueles homens morrerem para entregar, tanto que eles ficaram no deserto, rodeando o deserto, 40 anos. Que eles ficaram no deserto, andando no deserto. Isso para que aquele povo mau não entrasse na terra prometida. Às vezes você luta e não consegue. Talvez você é uma pessoa má aos olhos de Deus. Talvez você fale assim, mas eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tem coisas ruins que você faz no dia a dia que você nem percebe. Muitas das vezes você tem um palavrão na boca, sua boca só sai asneira, vamos dizer assim. E outra coisa, talvez os seus olhos, você fica vendo filme de terror, revistas pornográficas, fica no Facebook, no YouTube, só curtindo coisas ilícitas, imundas, e você está lá dizendo que adora Deus, que anda com Deus, fazendo a vontade de Deus, mas você tem essa mania de ficar fazendo essas coisas ilícitas, fazendo coisas que Deus não agrada, que Deus desaprova. Talvez você seja uma pessoa desses homens que Deus quer destruir. Talvez você fale assim, irmão, você está falando uma palavra muito forte, eu estou falando uma palavra para divertimento, para você abrir os seus olhos, porque muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos para nós mesmos.
Nós achamos que nós somos santo, achamos que não temos pecado, mas essas pequeninas coisas que nos geram, né, afastamento diante de Deus. Deus afasta de nós. Os anjos que estão ao nosso lado para lutar, para vencer, para guerrear conosco, eles saem. Simplesmente saem. Por quê? Porque você não é uma pessoa justa diante de Deus. Então, é hora de nós pararmos e meditarmos e vermos aonde que nós estamos fazendo errado, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Grandes bênçãos Deus tem para dar, assim está escrito na Bíblia, mas Ele tem que dar, as grandes bênçãos que Ele tem que dar a nós, não é a qualquer pessoa, aquelas pessoas obedientes à palavra dEle. A Bíblia fala que Ele tira do ímpio para dar para você, mas se você for o quê? Obediente e temente à palavra dEle. Obediente e temente à palavra dEle. É você esquecer que o mundo existe. É não se apropriar das coisas mundanas. Não se, como fala, não interagir com as coisas mundanas. Você tem que afastar dela. Tanto que quando Deus foi dar essas nações para o povo de Israel, Ele proibiu que o povo de Israel se envolvesse com aqueles povos. Ele pediu para o povo de Israel destruir aqueles povos que estavam naquelas terras, porque Ele queria uma nação santa. Você está entendendo? Uma nação santa. Ele queria que o povo de Deus, aquele povo de Israel, fosse um povo separado do mundo de todos. Ele estava dando instruções para que aquele povo obedecesse a palavra dele. E essas instruções que Deus passou para aquele povo que estava no deserto, essas mesmas instruções, é para nós hoje também. Porque a palavra de Deus, ela não revoga. Ela sempre está ativa. É como Ele mesmo disse, eu sou o ontem, hoje e eternamente. Eu sou o princípio e o fim. Então, a mesma palavra que Ele deu lá para o povo de Israel no deserto, para cumprir, Ele passa para você hoje. Olha, se você não cumpriu essa palavra, você será castigado. Nós lemos em Levítico 26 as bênçãos e as maldições que Deus ele faz com que as pessoas que não agradam a Ele taca maldições. Talvez você fala, mas você está lendo, irmão, um Deus que é vingativo. Não é vingativo. Eu não falo a palavra vingativa porque Ele deu as instruções. Ele mesmo falou, olha, se vocês não obedecerem, eu castigarei tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Não sou eu que estou dizendo para você que Deus está castigando, que Deus é vingativo. Não, Ele mesmo disse isso para mim, para você. Agora basta nós termos entendimento, conhecimento de tudo isso e colocarmos em prática. Tá bom? Desejo tudo de bom para você e para sua família, que você possa crescer espiritualmente na presença de Deus. Quer bênção? Então faz a vontade de Deus. Porque o que nós estamos lendo até agora, nesses estudos nossos que nós estamos fazendo, a gente observa que aquele que não ama, aquele que não teme, aquele que não obedece à palavra de Deus, ele é castigado, ele é destruído. Então vamos ser sábios, vamos pegar essas pessoas que não estavam obedecendo a palavra, vamos pegar essa pessoa como exemplo, e vamos pegar essas pessoas que estavam obedecendo, qual o caminho que eles estavam, o que Deus estava dando para eles. Vamos pegar isso como exemplo para nós, como o nosso guia, né, de instrução para que a gente possa caminhar nesse mundo e ter vitórias, passar por aqui com muitas bênçãos, porque Deus tem bênçãos, mas Ele tem bênção para dar para os fiéis. A Bíblia nunca disse que Deus tem bênção para dar para os ímpios, para as pessoas injustas.
Ele nunca disse isso. A Bíblia, toda a Bíblia, ela fala que Deus tem bênção, sim. Ele tem bênção para dar para os fiéis, para os filhos obedientes. Entenda isso. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, eu convido você, se inscreva no canal, venha fazer parte desta família que está crescendo a cada dia. Que Deus possa abençoar você e a sua família. E aqui nesse canal você está aprendendo a fazer a vontade de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, tá bom?